O mês passado, e a primeira quarta-feira desse mês, nós estávamos falando sobre discípulos de Jesus. E eu vou repetir pela 12ª vez, nem sei se é o número certo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você já é discípulo de Jesus? Pergunta para quem está do seu lado. Vocês já são discípulos de Jesus? E o foco foi mostrar a importância de nós nos tornarmos discípulos. Só fazendo um resumo básico, quando Deus olha lá de cima aqui para baixo, Ele só vê duas diferenças nas pessoas. É ou não é o quê? Discípulo, seguidor de Jesus. E nós vimos o que é um discípulo, a essência de um discípulo, as condições para ser um discípulo, amém? As atitudes de um verdadeiro discípulo. Nós vimos a recompensa que os discípulos de Jesus têm, e nós vimos o discípulo coluna, a importância de você ser um discípulo coluna na sua igreja local. E a semana passada nós vimos a missão de um discípulo. Pergunta para quem deve falar: se você já é discípulo, você já sabe qual é a sua missão? E semana passada nós falamos sobre a missão dos discípulos de Jesus. Quem se lembra qual é a missão? De forma resumida. Qual é a missão dos discípulos de Jesus? Fazer novos discípulos. Irmãos, olha para mim, é a lei natural. Quem aqui é filho? Todo mundo, né? Todo mundo aqui é filho. Agora, quais filhos aqui já se tornaram pais? Deixa eu ver. Eu já estou doido. Amém? Eu já estou doido. Irmãos, agora o detalhe. Quem aqui é filho, já se tornou pai e o seu filho já está crescendo? Agora, deixa eu dar uma má notícia para vocês. Deixa eu dar uma má notícia. Eles vão chegar na idade dos 15 anos. Misericórdia. Fala. Misericórdia. Né? Eles vão chegar na idade dos 15 anos. Dos 15 ao 20, principalmente se o pai tem filha moça, é um pesadelo, né? Não foi não? Lá não foi não? Glória a Deus por isso, amém? Então, olha, irmãos, até nisso a palavra de Deus e o Evangelho é bom. Porque se você ensina o Senhor, os seus filhos, o caminho do Senhor, dificilmente você vai ter dor de cabeça na idade da juventude, amém? E se tiver, Deus também resolve, em nome de Jesus. Mas o detalhe é que até os seus filhos, que são frutos de você ter se tornado pai, eles vão chegar à fase deles se tornarem o quê? Pais. É um ciclo natural. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você já se tornou um discípulo, agora você precisa gerar um outro discípulo, que vai gerar um outro discípulo, e aí a descendência vai sendo o quê? Aumentada, e nós vamos povoando a terra, como é a vontade do Senhor. Amém? Agora, eu quero falar nesse mês de junho e julho, nos 2 meses, vai ser o assunto principal. Se eu entendi que eu sou, primeiro, eu tenho que ser um discípulo. Segundo, que a minha missão como discípulo é fazer novos discípulos. Jesus só te deixou aqui na terra quando você creu nele, para que você faça novos discípulos. Aí a próxima pergunta sábia é... Qual que é a próxima pergunta sábia? Volta, não volta. Como fazemos... Já entendi que eu sou discípulo, já entendi que eu tenho que fazer novos discípulos. Agora, como eu faço isso? Pergunta para quem deve falar, como eu faço o discípulo? E olha o detalhe, é isso que nós vamos falar nos meses de junho e julho. Como fazemos discípulos? Principalmente na nossa visão de igreja local. Amém? Você faz parte da IVN, Vida Nova. Então, como nós na Vida Nova fazemos discípulos? É isso que nós vamos falar. Amém? Então, vamos lá. Tudo começa, põe aí, Dudes. Por onde tudo começa? Por onde começa a transformação de um discípulo? Qual é o começo? Tudo começa na onde? Tudo começa com a pregação do Olha para mim. Quando você diz assim, Senhor, eu quero fazer discípulo. Qual é a primeira coisa que você deve fazer para fazer... Qual é a primeira coisa que você deve fazer ou começar a fazer para gerar novos discípulos? Você precisa começar o quê? A pregar o Evangelho. É a primeira coisa. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tudo começa com a pregação do Evangelho. Jesus disse assim em Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.
O início da missão é ir e pregar o evangelho. Agora, hoje especificamente, talvez, irmãos, não é para falar mal, mas sabia que tem pessoas que ficam anos dentro da igreja, elas já até aceitaram Jesus, mas elas ainda não compreendem muito bem o que é o evangelho? Tem pessoas que já são velhas de igreja, elas vão para o céu, mas elas não compreendem o que é pregar o evangelho, qual é a mensagem do evangelho. E eu quero começar, talvez, tentando clarear isso, te ajudando a entender de forma mais clara o que é o evangelho. Quem está me entendendo até aqui diz amém. Então vamos lá. Às vezes eu tento, eu sou muito tentado a detalhar demais para querer explicar e às vezes eu atrapalho. Então às vezes você fala assim, pastor, pode seguir, eu já entendi. Amém? A Jenny fica assim, você repete demais. Então vamos lá. Tudo começa com a pregação do evangelho. Ponto 1 aí, Dudu. Agora, ponto 1 do evangelho. Você sabe qual que é o ponto 1 da mensagem do evangelho? O ponto 1 é a condição do perdido. Para que a gente possa entender a mensagem do evangelho, para que a gente possa pregar esse evangelho, porque olha para mim, irmãos, não tem como você pregar algo que você não entende. Amém? Não tem como você pregar algo que você não entende. Por exemplo, eu não entendo nada de elétrica. Tem como eu querer estar aqui na frente falando de elétrica? Não tem como. Então, primeiro eu preciso entender, para depois praticar e também pregar isso. Amém? Então, para podermos entender o melhor o evangelho, precisamos compreender a condição do perdido. Olha para mim, a palavra evangelho significa boa notícia. O que significa evangelho? Boa notícia. Então olha para mim, quem que já recebeu uma boa notícia na vida? Você estava passando por um momento difícil, e aí aparece alguém, você recebe uma ligação ou recebe uma mensagem, e aquilo vem como uma boa notícia. E o que as boas notícias normalmente fazem? A gente está tenso, preocupado e... A boa notícia nos deixa, é tudo que eu... Por exemplo, a mãe na mesa, na sala de cirurgia para ter o bebê. E aí o pai, a última notícia que ele teve era de que talvez ele teria que escolher entre a mãe e o filho. Talvez não poderia salvar os dois. Imagina a cabeça de um pai desse. Imagina um pai desse na sala de espera. E aí ele fala, vou dar um exemplo, tá? Deixa ela, filho, depois a gente arruma outro, um exemplo. E aí ele fica naquela, aí chega a enfermeira, aí a enfermeira fala assim, eu tenho uma boa notícia. Ficou vivo os dois. Hein? Imagina. Isso é a boa notícia. Fala com quem deu o celular, isso é a boa notícia. Agora olha para mim. O evangelho de Jesus é uma boa notícia. Agora, quando eu entendo isso de que o evangelho é uma boa notícia, a primeira coisa que me leva a pensar é de que, para que o evangelho, para que a mensagem do evangelho seja uma boa notícia, na comparação que eu dei, para que ao ouvir o evangelho, eu tenha essa sensação de... Eu preciso compreender a minha atual condição. Conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? Por isso que hoje eu quero falar sobre a condição do perdido. Porque muito se fala na igreja assim, a gente tem que pregar o evangelho para os perdidos, o mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. E às vezes a gente mesmo já entendeu o evangelho. A gente, pastor, mas eu não estou entendendo, o pessoal é tão bom, o pessoal lá é bacana, o cara não mata nenhum mosquito. E para quê? Não, ele vai para o céu, com certeza. Irmãos, às vezes a gente só não prega o evangelho, e olha o detalhe, com a urgência que é preciso, porque a gente não entende a condição do perdido. Talvez você já converteu, mas o que você ouviu do evangelho foi suficiente para você converter, mas talvez você não chegou a ouvir uma pregação específica só mostrando a condição do evangelho. Se é o seu caso, eu quero pregar isso nessa noite. Amém? Então vamos entender a condição do perdido, para que a gente possa entender a urgência de sair igual um doido pregando o evangelho. Vamos lá, olha o texto. Mateus 18:11, Jesus dizendo, o Filho do Homem, que no caso era ele mesmo, veio para salvar o que se havia
perdido. Lucas 19:10, ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava. Jesus dizendo por que ele teve que descer do céu, deixar sua glória e vir aqui na terra, assumir a forma de homem e sofrer, morrer na cruz. Aquele sofrimento todo. Quem já assistiu Paixão de Cristo aqui? Quem que não assistiu ainda o filme A Paixão de Cristo? Assista. Amém? Assista. Por que ele teve que fazer isso? Ele explicou nesses 2 versículos. Ele disse assim: o Filho do Homem veio do céu. Para quê? Buscar e salvar o que estava perdido. Então olha para mim. Por que vocês ficam chamando as pessoas que estão lá fora da igreja de perdido? Irmãos, porque Jesus chamou eles de perdido. Nós só usamos o termo perdido porque Jesus quem disse a palavra perdido. Essa foi 2 vezes, mas várias vezes ele fala a respeito do atual, da condição da humanidade. E ele, resumindo, disse: a humanidade está o quê? Perdida. As pessoas estão perdidas. Então, esse termo perdido é um termo que Jesus usou. Ele usou para se referir às pessoas que não conheciam a Ele, que ainda não tinham ouvido falar do Evangelho. Amém? Agora vamos entender, se ele primeiro falou que a humanidade está perdida, e é por isso que temos que pregar o Evangelho, vamos entender o que a Bíblia diz a respeito. Qual é a condição de um perdido? Por que nós chamamos algumas pessoas de perdidos? Vamos lá. Primeiro, a primeira característica que a Bíblia dá para uma pessoa perdida, que ainda não conhece Jesus, ainda não conhece o Evangelho, é o quê? Essa pessoa está morto espiritualmente. O perdido, irmãos, ele está morto espiritualmente. Olha o que Efésios 2:1 diz. Aqui ele já estava dizendo para um cristão, aí você pode entender o que você era antes de conhecer Jesus e o que as pessoas lá fora que você conhece, que ainda não conhecem Jesus, estão. Olha o que ele diz: vocês estavam, o quê? Mortos em suas transgressões e... Fala com quem está ao seu lado, você estava morto. Ou, dependendo, eu não tenho certeza de se todos aqui já são discípulos. Talvez a pessoa que está do seu lado ainda é perdido. Amém? Mas a minha oração é que você saia daqui nessa noite salvo. Se você ainda não é. Amém? Então olha lá. A condição número 1 do perdido é que ele está morto espiritualmente. A Bíblia diz: vocês estavam mortos. Vocês que já são discípulos estavam. Os que ainda não são discípulos, eles estão mortos. Aí eu te pergunto, é morto fisicamente? É espiritualmente. Não coloquei o texto, só pus a referência. Em Gênesis 2,16, Deus disse assim: não coma do fruto dessa árvore, porque do dia em que dela comer, certamente vocês vão morrer. Adão e Eva, resumindo a história, comeram e não aconteceu nada. Mas a Bíblia diz que a partir daquele dia eles foram expulsos do jardim e espiritualmente eles estavam mortos. Mortos em delitos e pecados, em transgressões e pecados, porque Deus disse: se você pecar, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, e não é a física, é a espiritualmente. Por isso que as pessoas lá fora às vezes não entendem quando a gente diz: você está perdido, você está morto, porque elas olham para elas e falam: que isso, eu estou vivão, aqui ó, vou na academia todo dia, de segunda a sexta, eu estou vivão, eu estou passando pela melhor fase da minha vida, eu estou feliz, estou prosperando, minha família está bem, está tudo top, nem inimigo eu tenho. E ele acha que quando a gente diz que a pessoa está morta é fisicamente, mas não é fisicamente, é espiritualmente. E olha para mim, não são os crentes que dizem que eles estão mortos, é a Bíblia que está dizendo. Se você não é discípulo ainda, se você ainda não entendeu e não creu no Evangelho, a sua condição é de perdido. E o primeiro ponto de um perdido é: ele está morto espiritualmente. Dá um exemplo básico que tinha numa apostila de consolidação de uma igreja que eu fazia parte. É como o rádio quebrado. O rádio existe, mas ele não sintoniza frequência nenhuma. Quem tem um rádio quebrado na sua casa aí? O rádio está lá, ele está funcionando, os botões às vezes perfeito,
Mas por dentro ele está estragado. Ele já não sintoniza isso mesmo, né? Sintoniza frequência nenhuma. Nem AM, nem FM. Irmãos, olha para mim. O perdido está morto espiritualmente. Ele pode até estar existindo, mas ele não sintoniza com quem? Com Deus. A pessoa que ainda não entendeu e não creu no Evangelho, ela pode até falar que fala com Deus e tem comunhão com Deus, mas, como diz a palavra é a verdade, e se a Bíblia diz que está morto espiritualmente, não adianta a pessoa se sentir viva, porque ela está morta. Quem está entendendo diz amém? Tem outro texto nesse aí ou já é outro ponto? Pode passar então. Olha lá, outra característica do perdido, ele está o quê? Destituído da glória de Deus. Então, primeiro, o perdido está morto espiritualmente. Ainda que ele acha que está sintonizando, ele não está sintonizando. Se ele está pegando frequência aí, é de outra coisa, de menos de Deus. Segunda característica, ele está destituído da glória de Deus. Olha o que Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. A humanidade inteira, por isso que a humanidade inteira precisa ouvir o Evangelho, porque todos pecaram, e se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. O significado da palavra destituir é ser deportado, é ser retirado. Eu venho pensando no melhor exemplo para dar nisso daqui, é mais ou menos assim: você é americano, e aí vem morar no Brasil, e aí eu não sei se tem isso mesmo, mas vamos supor que para você permanecer, você é americano, mas você está morando no Brasil, vamos supor que o governo brasileiro chega para você e dá as regras para você permanecer morando aqui. E eles dizem assim, se você cometer esses crimes, você vai ser deportado. Você não vai poder continuar morando aqui no Brasil. E aí imagina que um americano vai e comete essas infrações. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser deportado. Quantos filmes nós vemos que a trama toda é essa? O cara que mora no outro país e tem que ficar escondido. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Todos pecaram. E por eles terem pecado, por terem quebrado a vontade de Deus, por terem desobedecido, ido contra a vontade de Deus, eles foram deportados da glória de Deus, da presença de Deus. Eles foram retirados, eles foram expulsos. Ainda que eles quisessem ficar, eles não poderiam. Por quê? Porque pecaram. Quem está entendendo diz amém. Então o perdido é uma pessoa que está destituída da glória de Deus. A glória de Deus representa a plenitude de Deus. Ela foi retirada, ela foi expulsa, ela foi deportada. Quem está entendendo diz amém. Por isso que quando Adão e Eva pecou, Deus até tramou o plano em Jesus para salvar eles e perdoar eles. Mas Ele cumpriu o que Ele tinha dito e expulsou eles do jardim. Por quê? Porque vocês já não podem permanecer aqui comigo. Todos pecaram e foram expulsos, destituídos da glória de Deus. Passa, olha o outro texto. Isaías 59, 1, 2, olha o que a Bíblia diz. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha para mim, o texto está dizendo que não tem problema com Deus. Deus não é um velho ranzizo lá em cima que não quer abençoar as pessoas, que não quer ter comunhão com as pessoas. O problema não está com Deus. O problema é que nós pecamos, e o nosso pecado criou um abismo, uma separação entre nós e o nosso Deus. E olha o detalhe, nem nos ouvir Ele pode. Quando Adão e Eva pecou, Deus desceu no jardim no fim da tarde e começou a dizer: Adão, cadê você? Você acha que Deus não sabia? Na minha opinião, Deus não sabia ali, de certo sentido. Por quê? Porque eles já tinham pecado, sim ou não? É o que eu creio. Por que Deus teve que perguntar, cadê você? Porque Deus já não conseguia ver Adão como ele via antes. Por quê? Porque ele já tinha pecado, e o pecado havia já encobrido Adão do rosto de Deus. Por isso que Deus teve que procurar.
porque o pecado já tinha encobrido Adão. Olha para mim, toda pessoa que ainda não creu no Evangelho, ainda não entendeu o Evangelho, ela está perdida. E uma das coisas ela está separada de Deus e Deus não pode vê-la. Deus nem pode o quê? Ouvi-la. Olha para mim, irmãos, se você vê um perdido e ele dizendo que ouviu a Deus, é mentira. Está me entendendo? Ainda que ele creia muito nisso, ele está enganado, porque a Bíblia está dizendo que porque nós estamos separados de Deus, o pecado nos esconde de Deus, nem nos ouvir ele pode. Olha para mim, Deus quer, irmãos, Deus sempre quis manter comunhão com o homem, Deus nos criou para que nós tivéssemos relacionamento com Ele, mas porque nós pecamos, Ele mesmo querendo, Ele não pode, porque nós somos pecadores. Porque estamos destituídos da glória, porque estamos separados dele, porque o pecado nos encobre da face dele. Quem está me entendendo, amém? Paz. Olha, esse é um dos meus textos favoritos para pregar o Evangelho. Olha o que ele diz: somos como impuro, todos nós. Fala com quem está falando, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. E o detalhe é que o pecado, ele vai nos arrastando a cada vez mais para longe de Deus. A cada vez mais. O perdido, ele não está parado, perdido de Deus. Pelo contrário, o pecado a cada dia puxa ele mais para o quê? Para longe de Deus. A cada dia mais a distância vai aumentando. Agora, eu gosto desse detalhe aqui, ó. Todos somos impuros. E aí a gente podia dizer assim: ah não, mas eu sou gente boa. Nunca fiz mal para ninguém. Dou até esmola para mendigo na rua. Nunca matei nenhum mosquito. Eu sou um cara legal. Pergunta para quem está lá: você é um cara legal? Pergunta aí, você é um cara legal? Aí, às vezes a gente é tentado a discordar da Bíblia. Não, mas eu sou diferente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Todos os nossos atos de justiça, tudo que você faz certinho, tudo que você faz ali, ó, de forma correta, você não rouba ninguém, até quando a pessoa te dá troco errado, você devolve para ela e sai se sentindo um cara legal. Todos os nossos atos de justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Eu já disse isso aqui. O original mesmo, o significado de trapo imundo, é trapos, desculpa, mas é para você entender a gravidade, trapos de menstruação. É o sentido original da palavra. Eu não vou nem falar para você pensar nisso, que seria sacanagem. Mas olha para mim, é para a gente entender que os nossos atos de justiça, mesmo que a gente seja uma pessoa bacana, diante de Deus, nós continuaríamos sendo trapos de imundícia. Quem está me entendendo diz amém. Paz. Então, o perdido está morto espiritualmente. Ele não tem conexão com Deus. Segundo, ele está destituído da glória de Deus. Ele foi expulso da glória de Deus. Terceiro, Efésios 2:2. O perdido está sob influência do diabo e os seus demônios. Olha o que a Bíblia diz, Efésios 2:2. Efésios 2:1 diz assim: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Versículo 2: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha para mim, todo aquele que está perdido, ele é um desobediente. Ele está perdido porque desobedeceu. Ele foi destituído da glória porque desobedeceu. E todo desobediente, ele tem a influência na vida dele do diabo. O príncipe do poder do ar é o diabo. João 14:30, Jesus falou assim: vem aí o príncipe deste mundo. Ele estava se referindo ao diabo. 1 João 5:19 diz assim, que o mundo está sobre o poder, sobre a influência do diabo. Olha para mim, todos que estão perdidos, eles estão debaixo da influência do diabo.
O diabo tem a liberdade para agir na vida deles. Por isso que o diabo mata, rouba e destrói. Por isso que as pessoas perdidas, elas não veem esperança, elas não veem nada dar certo na vida dela. Por isso que tem pessoas que nada dá certo na vida dela. Quando aparece algo bom, aquilo rapidamente se torna algo mal. Por quê? Porque eles estão debaixo da influência do diabo. Por isso que tem pessoas que até tentam largar o pecado, mas ela não consegue. Porque ela está debaixo da influência do diabo e seus demônios. Por isso que tem pessoas que veem vultos. Por isso que tem pessoas que, se você falar a palavra diabo perto dela, ela dá 3 batidas na madeira, ela arrupia toda e ela tem medo do diabo. Por quê? Porque ela está perdida. O perdido está sob a influência do diabo e seus demônios. Tem pessoas que ouvem vozes, tem pessoas que veem vultos, tem pessoas que sentem a presença de demônios ao redor deles, tem pessoas que veem demônios. Por quê? Porque ela está perdida. E o perdido está sob a influência do quê? Do diabo e seus demônios. Olha para mim, tem pessoas que não conseguem dormir à noite sozinho. Por quê? Porque ela está sob a influência dos demônios. Às vezes, olha para mim, às vezes ela não sabe explicar. Ela não sabe dizer para você, é demônio, mas é demônio. Às vezes, quando eu converso com uma pessoa e ela começa a contar essas coisas, dependendo, se for a primeira vez que eu converso com ela, eu não falo nada naquele primeiro momento. Porque às vezes é duro você já falar, é demônio. Mas eu continuo acompanhando ela e aos poucos eu vou mostrando para ela que são demônios influenciando a vida dela. Por quê? Porque ele está perdido. Quem está entendendo, diz amém. Passa. Os perdidos estão numa condição de inimigos de quem? Já não bastasse estar morto espiritualmente, já não bastasse estar destituído da glória de Deus, já não bastasse estar sob influência de demônios, ele também é o quê? Se ele continuar na condição de perdido, ele continua na condição de inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, olha para mim, esses versículos que eu estou lendo, está no passado, vocês eram, vocês estavam, porque está sendo escrito para quem já é discípulo. Então, se você já é discípulo, isso aqui é passado. Mas se você ainda está se encontrando na condição de perdido, se você ainda não é discípulo, é presente para você. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho. O versículo continua, mas eu pus só essa parte. Olha para mim, o perdido, ele se encontra na condição de inimigo de Deus. Ele é inimigo de Deus, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que a única forma dele deixar de ser inimigo e se tornar amigo de Deus é através do sacrifício de Jesus. É através de entender o Evangelho, crer no Evangelho e receber o poder de Deus para transformar a vida dele. Mas enquanto você não entender e não crer no Evangelho, você vai estar numa posição de inimigo de Deus. Por isso que olha para mim, irmãos, quando você for pregar o Evangelho para alguém, ou se você está ouvindo o Evangelho pela primeira vez hoje, dessa forma, antes de crer realmente, por que tem pessoas que não creem no Evangelho? Porque elas ainda não entenderam essa condição que elas estão. Por isso que tem pessoas que quando ouvem o Evangelho, quando entendem o Evangelho, elas correm para Deus. E olha para mim, é correto isso. Quando nós entendemos o estado em que nós estamos, a nossa condição de perdido, irmãos, um desespero precisa tomar conta da nossa vida, e a gente precisa correr desesperado e agarrar em Jesus e não largar. Olha para mim, por que tem pessoas que já creram no Evangelho e largaram Jesus, já não andam com Jesus mais? Porque eles esqueceram a condição de um perdido. Acho que é Pedro diz isso. Alguns esqueceram de quando eles estavam mortos em pecado. Tem pessoas dentro da igreja que precisam ouvir isso com frequência, porque às vezes ele esquece. Se quando éramos inimigos de Deus, paz. Olha o que o outro texto diz, Colossenses 1:21. Antes vocês estavam separados de Deus, como diz Isaías 59, e na mente de vocês eram inimigos,
por causa do mau procedimento de vocês, por causa do seu estilo de vida desobediente, contrário, não crendo, você era inimigo de Deus. Romanos 1,30 também diz isso, anote e leia em casa depois, e Tiago 4,4 também fala da condição do perdido de estar como inimigo de Deus. Passa. Outra característica do perdido, ele está destinado à ira de Deus. O que ele está? Destinado. Sabe o que é destinado? É já estar reservado para a ira de Deus. É já estar, como é que eu posso dizer? Imagina que você está para receber uma promoção. E aí o seu chefe vira para você e fala assim, você já está destinado a ser promovido, só tem que esperar daqui 2 meses. Daqui 2 meses é certo que você vai ser promovido. Quem já passou por essa experiência? E aí a única coisa que você tem que fazer é esperar os 2 meses. Mas você já sabia que aquela promoção era para... Olha para mim, o perdido, ele está destinado à ira. Ainda que talvez não aconteceu ainda, mas a hora que Jesus voltar, ele já está destinado à ira de Deus. Romanos 3,36. Quem crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha para mim, quando você crê no Evangelho, quando você crê em Jesus, se torna discípulo de Jesus, a ira de Deus é retirada de sobre a sua vida. Mas se você ainda não creu, se você ainda não entendeu, e as pessoas que ainda estão perdidas, a ira de Deus permanece sobre ela. Agora olha para mim também, esse versículo também diz das pessoas que entendem, ouvem o Evangelho, entendem, mas não creem. Elas não deixam o Evangelho mudar a vida delas. Elas não se tornam discípulos comprometidos de Jesus. E a Bíblia diz que se você rejeitar, a ira de Deus vai permanecer sobre a sua vida. Naquele dia em que ele voltar, não vai adiantar dizer assim, Senhor, mas eu entendo o seu Evangelho, eu sei que o Senhor morreu por mim. Às vezes quando a gente fala para uma pessoa, Jesus morreu por você, ela fala assim, eu sei, mas às vezes esse saber que ele morreu por você não mudou sua vida ainda. E olha para mim, não basta saber que ele morreu por você, você precisa se comprometer com ele. Você precisa se tornar um seguidor dele. A verdade, a prova maior de que você entendeu o Evangelho é que você se torna discípulo de Jesus, agarra nele e não larga ele nem se o mundo cair ao seu redor. Nem se Deus tirar, ou Deus ou o diabo tirar tudo de você como tirou de Jó. Olha para mim, tem pessoas que ficam doentes seguindo Jesus e elas param de seguir Jesus, porque ela fala assim, estou seguindo ele, eu estou doente. Olha para mim, irmãos, você não tem ideia de quantos cristãos já morreram e vão morrer doentes, porque Deus não vai curar todo mundo, é um mistério dele, eu não sei te explicar porquê, mas ele não cura todos. Mas ainda que você continue doente ou morra por causa de uma doença, não largue ele. Deus, o diabo só acusando Jó, ele já tinha perdido tudo e o diabo acusando ele. E mesmo sem saber se ele ia ter restituição ou não, a gente olha e é fácil, era facinho passar pela tribulação que Jó passou, porque a gente já leu o capítulo final e vê que Deus restituiu. Mas se você tivesse 9 meses lá, tudo dando errado, quem você achava que era amigo vem para te acusar. E olha o detalhe, ele orava e Deus não atendia, Deus não respondia, porque era um período de prova. Mas ainda assim ele ficou firme. E se talvez Deus está te provando? Então, se você entende o Evangelho, irmãos, ainda que seja tetraplégico, não sei, creia em Jesus e siga Ele, independente do que acontecer. Amém? Vamos lá, paz. Aqui, tem vários, volta. Tem vários versículos que eu pus embaixo, que se você quiser anotar, também falam da ira de Deus. Olha para mim, você já viu pessoas que foi para a igreja porque leu Apocalipse? Ou não lê Apocalipse porque tem medo? Sabe por que a maioria das pessoas tem medo de ler Apocalipse? Porque é o livro que mostra o que Deus vai fazer quando Jesus voltar. Apocalipse 16:1 fala que Deus vai derramar os 7 cálices da sua ira. Os 7 cálices da ira. Por isso que tem gente, eu conheço um homem de Deus, está firme com Jesus até hoje, mas ele falou que ele era um cara
bigodão, do cara duro na pedra. Mas que quando ele leu o Apocalipse, ele correu para a igreja e está lá até hoje. Porque Apocalipse mostra quando a graça, o período para você aceitar a graça vai terminar e Deus vai vir julgar aqueles que aceitaram e que não aceitaram. Os que creram, os que não creram. Passa. Olha o que Hebreus diz. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá quem? A Bíblia está dizendo, nos versículos anteriores fala, que aquele que ouve o Evangelho e continua pecando, aquele que conhece o Evangelho e continua pecando, e aí eu vou usar também para a questão do perdido, se ele não crê no Evangelho, não tem esperança para ele. A única coisa que tem para ele é uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Naquele dia, a Bíblia diz assim, ai daquele que deseja o dia do Senhor, falando da volta de Jesus, porque não será dia de alegria, será dia de trevas. Olha para mim, Jesus não vai sorrir quando ele voltar, ele só vai sorrir quando ele estiver comigo lá no céu. Quem vai estar lá também? Mas enquanto ele, na hora que ele descer para julgar, eu não vou ver sorriso de Jesus. Eu só vou ver sorriso dele depois que ele terminar de fazer o que ele vai vir para fazer. Mas na hora que ele descer, ele não vai vir sorrindo. Porque ele vai vir como justo juiz. Ele vai vir para julgar. Ele vai vir para bater o martelo e dizer assim, o tempo para você crer e aceitar acabou. Agora eu vou te julgar pela escolha que você fez. Ah não, mas me dá, mas... Não, agora já era. Se você não creu, e olha para mim, tem gente que fala assim, a gente fala assim, Jesus está voltando. Ela fala assim, tá, tem 2018 anos que fala isso. Irmãos, isso devia te apavorar. Porque se já tem 2018 anos, já passou um tantinho de tempo, não já? E se for amanhã, se for agora? Então olha para mim, isso devia, a pessoa que fala assim, já estão falando isso, tem 2018 anos, ela devia falar isso tremendo. Tremendo. Porque como disse o apóstolo Paulo em Romanos, hoje já está mais perto da volta de Jesus do que quando eu comecei a crer. Já tem 8 anos que eu ando com Jesus. Hoje ele já está mais perto de voltar do que 8 anos atrás, quando eu o conheci. E você? Por isso que não perca tempo. Passa. Outra característica do perdido, ele já está condenado. Olha o que a Bíblia diz. Jesus disse em João 3,18. No 16 ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ele não veio para condenar a humanidade, mas para salvá-la. E aí ele diz no 18, quem nele crê, não é condenado. Quem crê em Jesus e no seu evangelho não será condenado no dia do juízo. Mas quem não crê, ele não vai ser, ele já está condenado. Por não crer no Filho, no nome do Filho unigênito de Deus. Quem não crê, irmãos, já está condenado. Ele não vai ser, ele vai também ser no futuro, mas no presente ele já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. Olha para mim, é por isso que a gente tem que ficar doido, a gente que já conhece o Evangelho tem que ficar doido, e andar esse mundo, a nossa cidade, correndo atrás das pessoas e certificar se ela já entendeu o Evangelho e se ela já creu no Evangelho. Porque se ela ainda não entendeu, se ela ainda não creu, ela está nessa condição aqui, ó. Se Jesus voltar agora, ela está condenada. Passa. Ela também, o perdido também não tem o quê? Esperança. Eu gosto desse texto. Normalmente quando eu vou fazer ofício fúnebre, eu uso esse texto, é um dos textos que eu leio. Olha o que diz. Irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem ali aos que morreram. Para que não se entristeçam como os outros que não têm. Espera, deixa eu te explicar esse texto. Paulo começa a dizer assim, eu quero agora escrever para vocês, cristãos, discípulos, sobre os nossos irmãos que já morreram. E ele diz assim, olha, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes é que não têm conhecimento. Eu não quero que vocês fiquem sem saber
o que acontece com os nossos irmãos que já morreram, que dormiram. Ele diz assim, porque se você não souber o que acontece com os discípulos que morrem, você vai ficar sem esperança, você vai ficar tristes como aqueles que não têm esperança. Vou te explicar. Todo aquele que morre crendo em Jesus, todo aquele que morre sendo discípulo de Jesus, a morte para ele não é motivo de tristeza, é de alegria. Paulo disse assim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Porque se eu morrer hoje, eu fechar o olho aqui embaixo e eu vejo ele lá em cima. Então ele fala assim, olha, eu até prefiro morrer, porque eu sei que eu vou encontrar com ele. Então, olha para mim, se você já entendeu o evangelho, se você é discípulo de Jesus, você não pode ter medo da morte. Porque se você morrer agora, você vai ver ele, você vai estar em casa. Agora, aqueles que morrem, e aí Paulo está dizendo para os que estão vivos. Então olha para mim, quando a gente faz velório de um discípulo de Jesus, o velório não pode ser triste. Tem que estar todo mundo lá. O irmão está melhor que nós, o irmão já viu Jesus, né? Irmãos, olha para mim, velório de quem morreu discípulo de Jesus não pode ser triste. Tem que ter louvor, tem que ter adoração, porque ele não foi para pior. Nós temos certeza que ele foi para melhor. Porque nós temos também certeza de que ele morreu discípulo de Jesus. Agora olha para mim, eu já fui em velório de quem morreu e não era discípulo de Jesus. Tem um peso, um ambiente ruim, um peso que, às vezes, se você for sensível, tem cristãos que, dependendo do dom que Deus deu para ele nem consegue ficar no velório, porque é um peso. Você olha no rosto das pessoas, você sente um trem. Quem já sentiu o trem ruim no velório? Quem já sentiu o trem ruim? Irmãos, é um peso. Por quê? Porque aquele defunto, aquela pessoa que morreu, infelizmente ela morreu sem conhecer Jesus. E para quem morre sem conhecer Jesus, não tem o quê? Esperança. Não tem esperança. Quem está me entendendo? Paz. Olha o que Hebreus diz. Por isso, então deixa eu recapitular. Primeira condição do perdido. Primeiro, Jesus chamou de perdido aqueles que ainda não conhecem e não creem no Evangelho. E quais as características que a Bíblia dá para aquele que está perdido? Primeiro, morto espiritualmente. Segundo, destituído da glória de Deus. Terceiro, sob influência de demônios. Quarto, destinado à ira de Deus. Quinto, sem esperança. E eu esqueci de algum? Não tem problema não, vocês entenderam. Então essas são as características de um perdido. Por isso que a Bíblia diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que o quê? Jamais nos desviemos. Olha para mim. As pesquisas dizem que no Brasil, o número de crentes e o número de desviados é quase já o mesmo. Que o número de desviados no Brasil, se não é igual, já é quase maior do que o número dos que estão seguindo Jesus dentro das igrejas. Ou seja, o Brasil tem um grande número de desviados. Agora eu pergunto para você, por que eles estão desviados? Por que eles desviaram? É preciso prestar uma maior atenção. É preciso prestar atenção direito. Olha para mim, tem pessoas que frequentam igrejas todo domingo. Ouve a pregação da palavra de Deus, mas ele não muda a vida dele. E aí você olha ele no culto sentado nessa cadeira, olhando assim, ouvindo a pregação, às vezes ele sai, às vezes ele vai lá no grupo da igreja no WhatsApp, que culto maravilhoso, mas a vida dele não muda. Ele não está prestando muita atenção. Está entrando aqui, saindo aqui. Acontece uma coisa mínima, ele desvia, ele para de vir no culto, ele abandona a igreja. Quantas pessoas você conhece que quando você fala que você está firme, elas falam, isso daí não... São os chamados hoje desigrejados. Olha o que a Bíblia diz.
precisamos prestar maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Se você nunca mais se esquecer da condição de um perdido, eu tenho certeza que você não vai desviar mais. Por isso que o meu conselho para você é: anote, não perca o caderno. Quando começar o diabo vir soprando, dá uma voltinha, dá uma desviadazinha, é só um mês só, depois você volta. Você vai lá e lê esses versículos. Está gravando? Vou pôr no YouTube, baixa o áudio, põe no seu celular, põe no computador, grava num CD, mas ouve. Para quê? Duas coisas. Primeiro, para que você não esqueça a condição de um perdido. E segundo, para que você saiba ir atrás dos perdidos. Porque se você já é discípulo, a sua missão é ir lá fora, fazer o que Jesus fez, buscar e salvar o perdido. Como você salva o perdido? Pregando o evangelho da salvação para ele. Olha o que a Bíblia diz: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos, se ignorarmos, se dermos as costas a tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada por Jesus, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Jesus pregou o evangelho e morreu na cruz. Você ouviu falar do evangelho. Agora você precisa ir até as pessoas e confirmar essa mensagem. E olha o detalhe, vou te explicar o que está dizendo aqui, ó. Porque a mensagem transmitida por anjos, no Antigo Testamento, a maioria das vezes Deus falava através de anjos. Deus mandava anjos visitar as pessoas. Quando o pecado das pessoas chegou a um nível que Deus, a Bíblia diz em Gênesis 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. A Bíblia diz que ele falou assim: eu vou matar todo mundo. E aí ele separou Noé e a família e falou: mas eu vou manter vocês, não porque vocês são bons não, mas porque vocês acharam graça. Graça é favor não merecido. Noé e a sua família também não mereciam, mas foi Deus que escolheu usar eles, porque ele ia começar de novo. E a Bíblia diz que ele mandou o dilúvio, e estudiosos, arqueólogos, não duvidam do dilúvio. A ciência, a arqueologia só tem confirmado o que a Bíblia diz. Eu tenho um livro lá em casa dessa grossura, que o nome do livro é E a Bíblia Tinha Razão, que é só estudo arqueológico que mostra o dilúvio, mostra o que os países, os reinos que a Bíblia fala. Então a ciência, a cada dia que passa, só está confirmando o que a Bíblia já diz há muito tempo. Mas olha para mim, o detalhe é que Deus, quando o pecado daquele povo subiu, Deus matou. Depois disso, lá em Sodoma e Gomorra, o sobrinho de Abraão morava lá em Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra chegou até os céus. O nível de pecado deles assim era absurdo, a ponto de, quando Deus mandou os 3 anjos dele ir lá em Sodoma e Gomorra para falar com Ló e a sua família para ir embora, as pessoas quiseram fazer SEXO com os anjos. Entendeu? Os adultos? Pra você ter ideia do nível. E depois que Ló e a sua família saiu, Deus mandou fogo e consumiu a cidade. Então, é o que a Bíblia está dizendo. Se quando Deus usou anjos para pregar contra o pecado, para que as pessoas se arrependessem, elas não se arrependeu, Ele puniu. Você acha que agora, tendo Jesus morrido por nós, tendo Ele pregado o Evangelho, tendo seus discípulos pregado o Evangelho, tendo nós hoje compreendendo o Evangelho, se nós não dermos ouvido, você acha que Deus vai deixar de punir? Por isso que a Bíblia está dizendo, preste atenção no que você tem ouvido, e não se desvie disso. Passa. Romanos 10, 13 a 19, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Semana que vem eu vou falar disso, mas eu vou falar resumido. Diante de todo esse quadro que eu pintei aqui agora, da condição do perdido, é um quadro horrível, sim ou não? É um quadro horrível. Diante desse quadro, que esperança nós podemos ter? Que esperança há para as pessoas perdidas lá fora? Há uma esperança, olha para o alto.
Você consegue ver a cruz aqui? Essa é a esperança do perdido. O Evangelho de Jesus. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas o detalhe que eu quero fechar é o seguinte: todo aquele que invocar o nome de Jesus vai ser salvo. Todo aquele que crê em Jesus vai ser salvo. Todo aquele que se tornar discípulo de Jesus vai ser salvo. Vai ser livre da ira de Deus. Vai voltar a ter comunhão com Deus. Vai voltar a orar em nome de Jesus e Deus responder. Quem que já teve a oração respondida aqui? De forma aleluias. Por quê? Porque você agora é discípulo. Agora, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá fora nos perdidos e anunciar o Evangelho, ensinar o Evangelho para eles, pregar o Evangelho para eles. Primeiro, levar eles a entender a condição deles, se eles não crerem em Jesus, que eu acabei de pregar para você. Agora olha o que o texto continua dizendo. Se eles invocarem o nome de Jesus, eles vão ser salvos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se para eles serem salvos basta crer em Jesus, eles precisam conhecer Jesus, porque como invocarão aqueles que eles não conhecem? Tem pessoas que não conhecem o Evangelho, irmãos. Eles podem até falar de Deus, mas eles não entendem o Evangelho. Como eles vão crer se eles não ouviram falar? Então alguém precisa falar, sim ou não? Como ouvirão se não houver quem pregue? Alguém precisa pregar. E como pregarão se não forem enviados? Por isso que olha para mim, por isso que aqui na Vida Nova, o que mais fazemos com os discípulos de Jesus é motivá-los a pregar o Evangelho. E nós estamos fazendo o nosso papel, que é enviar. É te ensinar, é te capacitar, principalmente na quarta-feira, e dizer para você, agora vai lá fora e prega o Evangelho. Agora, enquanto você estiver trabalhando, pregue o Evangelho. Enquanto você estiver passeando, prega o Evangelho. Se reúna com as pessoas na sua célula e prega o Evangelho. Traga convidados no domingo para ouvirem o Evangelho. Nós estamos fazendo a nossa parte como igreja, que é enviar você, é te ensinar. Eu não só preguei, como eu te ensinei a pregar o Evangelho também, capacitando você e incentivando você a ser enviado, para que você sendo enviado, você pregue, para que você pregando, eles ouçam, para que ouvindo, eles creiam. Quem está entendendo, amém? Mas, como que eu vou convencer a pessoa? Irmãos, olha para mim, não é o nosso papel convencer. Amém? Eu não estou aqui para convencer nenhum de vocês. Eu estou aqui simplesmente para pregar o Evangelho. Quem vai te convencer ou não é o Espírito Santo. Assim como quando você sair lá fora e começar a pregar o Evangelho, quem vai convencer o seu amigo, seu parente, seu familiar, vai ser o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai agir quando você começar a pregar o Evangelho. Quando você pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai entrar dentro das suas palavras, vai enfiar essas palavras no coração do homem, no coração das pessoas de uma forma que eles não vão esquecer. Quem está entendendo? E no final de tudo é a opção dele crer ou não crer. Amém? E aí termina dizendo, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas, dos que anunciam o Evangelho. Se você começar a pregar o Evangelho, Deus vai olhar para os seus lindos pés. Quer dizer, Ele vai olhar para os seus pés e dizer, quão belo é esse pé. Porque esse pé é de uma pessoa que prega o meu Evangelho para o perdido. Olha para o seu pé. Talvez você ache o seu pé feio. Mas se você pregar o Evangelho, Jesus vai falar, os seus pés são os mais lindos do mundo. Porque é eles que levam a mensagem do meu Evangelho. Olha para mim, quem lembra de quando Jesus lavou o pé dos discípulos? Quem lembra? João 13? Pedro falou assim, lava tudo. Jesus falou assim, não, só o pé basta. Porque os seus pés estão sujos de andar comigo. De que o seu pé está sujo? Porque se o seu pé, naquele dia, estiver sujo de ter pregado o Evangelho, Ele vai lavar os seus pés.
Ele vai lavar os seus pés. Quem entendeu diz amém. Se coloque de pé. Põe a sua mão no seu coração. Põe a sua mão no seu coração. Eu não conheço todos aqui, a ponto de dizer ou afirmar se você já é ou não é discípulo de Jesus. Alguns eu conheço, outros não. Alguns eu já sei que é discípulo, outros eu não tenho certeza. Por isso que eu não vou afirmar. Mas eu quero falar com você nessa noite, que talvez ainda não é um discípulo. Talvez você já é um frequentador de igreja. Talvez você já é um simpatizante de cristãos, de crente. Talvez você até goste de frequentar cultos. Talvez esse não é o seu primeiro culto. Talvez você já é uma pessoa boa, um cara legal, uma pessoa legal. Mas nós já vimos que isso não é o suficiente. Talvez você está aqui e até hoje achava que só de ser uma pessoa boa já era o suficiente. Porque, não estou falando do mal, mas o Espiritismo prega que o propósito da vida é fazer o bem para as pessoas. E nós acabamos de ver em um dos textos que, mesmo que você faça o bem para o mundo inteiro, isso diante de Deus é trapo de imundície. Que a única coisa que pode te salvar é você crer no Evangelho e se tornar discípulo de Jesus. Por isso que eu digo para você, creia no Evangelho. Creia nessa mensagem que eu acabo de pregar para você. Essa é só o começo. Por isso, eu convido você para sim, continuar vindo nos cultos aqui, mas não como um simpatizante, não como um frequentador, mas como uma pessoa que quer aprender mais a seguir Jesus. Como uma pessoa que quer entender o Evangelho. Por isso que eu convido você, se você ainda não entende totalmente o Evangelho, não só continue vindo, mas converse conosco. Diga para nós o que você ainda tem dúvida. Fale conosco o que ainda está te impedindo de ser 100% discípulo de Jesus, porque nós estamos aqui para te ajudar. Uma das dúvidas que eu mais ouço as pessoas dizerem é: e se eu errar depois? E se eu pecar depois? Irmãos, até isso tem resposta de Deus. Nós vamos te ensinar. Mas para ser um discípulo de Jesus é preciso se comprometer com Ele. Eu já adianto para você que para se tornar um discípulo você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Deus não vai te proibir de nada. Mas se você disser, eu quero ser discípulo, Ele vai falar para você largar muitas coisas. Agora, se você já é um discípulo batizado, a sua missão é fazer novos discípulos. E para fazer discípulo, tudo começa com a pregação do Evangelho. Se você já é discípulo, se você já entendeu tudo que eu preguei aqui nessa noite, o seu chamado é para ir por essa cidade e pregar essa mensagem para as outras pessoas. Pregar não é apenas em cima do altar. Pregar é onde você estiver, conversando com quem você estiver conversando, você anunciar para eles o Evangelho. Vamos celebrar o amor de Deus? Para nós irmos para casa. Volta. Essa música fala do Evangelho. Ela fala desse amor. Enquanto a canção rola, o Espírito Santo vai falar ao seu coração pessoalmente. E se você quiser tomar a decisão nessa noite de aceitar Jesus,
de se tornar discípulo de Jesus, eu quero te chamar para vir cantar essa canção comigo aqui na frente. Lucas, eu tomo a decisão hoje de me tornar um discípulo, de conhecer o Evangelho a partir de hoje, de me comprometer com Jesus. Vem cantar comigo aqui na frente, e eu vou orar por você. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Impressionante.